Queria dar as boas-vindas a vocês, todos que estão aqui hoje. Muito obrigada por se inscreverem, por estar junto, por quererem se interessarem em estar na quinta-feira à noite trocando ideias sobre LinkedIn e participando do projeto. Algumas carinhas já vêm, eu já vejo de outros encontros, tem gente que está vindo pela primeira vez, então boas-vindas aí. Eu chego para essa quinta-feira animada e feliz de poder estar retomando o projeto. A gente está no mês 9, no mês 10, e essa é a aula 6, então teve um percalço ali no meio entre um semestre e outro, e aí eu estou retomando com um conteúdo que eu venho estudando muito do ano passado para cá, que é conteúdo de posicionamento para LinkedIn. Então, quem sou eu na fila do pão, né? Antes de começar a falar, queria me apresentar. Eu sou Larissa Breiner, eu sou jornalista e pesquisadora, eu sou de Recife, Pernambuco. Talvez algumas pessoas já tenham reconhecido o sotaque. Eu trabalho com conteúdo digital desde 2010, quando eu me formei, e meu foco é principalmente projeto de impacto, instituição pública e novas narrativas, né? Histórias que têm significado, que têm intenção. Eu pesquiso principalmente aprendizagem, gestão de conhecimento, escrita e criatividade. Eu costumo me definir como uma curiosa incurável, porque eu estou sempre procurando aprender coisa nova. E, como trabalho, eu procuro ajudar as pessoas e os projetos a contarem as histórias na internet, com intenção e sensibilidade, principalmente. O projeto, ele surgiu no finalzinho do ano passado, em 2023, e aí foi de uma ideia, assim, eu fiz, nossa, eu preciso ter algo que me motive a ter mais disciplina com meus estudos e a compartilhar e estruturar melhor, articular melhor as coisas que eu estou aprendendo. E me ocorreu essa ideia de por que eu não compartilho mês a mês algum tema que eu estou estudando. E aí surgiu esse projeto, e, para mim, a grande motivação é poder compartilhar mesmo, trocar ideia com gente que tem os mesmos interesses. Ao longo desses 6 encontros, eu tive a chance de conhecer pessoas novas, me conectar com gente que se interessa pelas mesmas coisas que eu. Então, isso é bem interessante e também é ser útil, porque não só eu gosto de aprender coisa nova, mas o ato de compartilhar e perceber que esses compartilhamentos e que essas aulas, elas têm sido úteis para as pessoas, isso é uma grande motivação para mim. Então, é isso. Vocês fazem parte. Todo mês eu gosto de apresentar um projeto de impacto, né? Então, a ideia é que, enfim, aproveite a plataforma que o projeto está criando, né? As pessoas que estão chegando, para apresentar um projeto de impacto que eu acompanho o trabalho. O desse mês é o Rancho dos Gnomos, que é um santuário de animais, tanto animais selvagens resgatados de zoológicos e exploração, quanto animais que são já domesticados, que são resgatados de exploração em maus tratos. Então, fica aí, convido vocês a conhecerem o trabalho do Rancho dos Gnomos, que é muito legal. Fica lá em Cotia, o santuário deles. Então, passando pelos inícios, começando aí, oficialmente, nosso encontro de hoje. Então, LinkedIn. Por que a gente quer estar nele? Ou por que a gente acha importante estar nele? Talvez mesmo sem querer estar. Mas por que é importante? O LinkedIn hoje, ele tem o apelido, né, de a rede profissional. Então, é uma rede social focada em trabalho, em compartilhamentos profissionais, em fazer networking. Por que estar nele nesse mundo em que produzir conteúdo já não é mais uma opção para nenhum profissional? É uma questão de tanto articular os nossos saberes e colocar ele na frente de mais gente, quanto de visibilidade também. Então, por que estar no LinkedIn? Ele é um lugar
para a gente encontrar e conhecer pessoas e projetos afins. Quando eu falo isso, é porque quando a gente coloca network, é um lugar de networking. Networking é um chavão, né? Uma palavra que acaba trazendo uma ideia de trocas relacionais meio interessadas, assim, tipo, vou falar com fulano porque fulano pode me apresentar para outras pessoas. Mas a forma como eu vejo o LinkedIn hoje, ele é um grande salão para encontrar e conhecer pessoas e projetos que eu não encontraria e não conheceria se eu não tivesse lá. Então, ele é um encurtador de distâncias para profissionais e projetos que eu ou já conheço e gostaria de acompanhar mais de perto, ou que eu não conheço ainda e que o LinkedIn me faz a gentileza de colocar diante de mim. É uma rede que tem uma flexibilidade de formatos muito ampla, diferente de outras, como que são focadas em vídeo, focadas em imagem, ou só de texto. O LinkedIn oferece uma gama ampla de formatos para todos os gostos, desde documento PDF para quem é de apresentação, a álbum de foto, agora vídeo, que eles estão dando uma visibilidade maior para os vídeos verticais, a só texto, a textos de longo formato, como os artigos, ou só um elemento visual, enfim, existem várias formas de existir no LinkedIn, e vai de acordo com o gosto da pessoa ou com o foco que a pessoa queira dar para o perfil dela. É uma rede que tem muito mais visibilidade e longevidade do conteúdo. Então, Instagram, Stories, são coisas que duram pouco tempo rodando nos olhos das pessoas, enquanto o LinkedIn, um conteúdo ele pode ter uma longevidade de até 15 dias, um mês. É muito fácil você publicar um conteúdo que, se ele ganhar uma interação, ele vai passar um mês trazendo gente para o seu perfil ou trazendo interação no seu perfil. E isso já dá muito mais visibilidade. O LinkedIn é muito generoso nesse quesito. É uma rede que promove mais acesso e mais disponibilidade de interação das pessoas, ou seja, profissionais que ou não estão em outras redes porque não gostam, ou que estão em outras redes e são muito grandes ou muito distantes. No LinkedIn, como é uma rede profissional, eles estão mais dispostos à interação, à conversa, ao contato. Então, isso é um ponto muito favorável. Você pode se conectar com pessoas que talvez você não conversaria no Instagram ou no Twitter, mas que no LinkedIn ela vai estar mais aberta ao contato. O LinkedIn é um laboratório para expressar e testar ideias. Por que eu falo isso? Eu gosto de pensar o LinkedIn como um blog sobre trabalho. Então, todo mundo que já pensou em compartilhar, em criar conteúdo sobre o que faz profissionalmente, o LinkedIn é um dos jeitos mais fáceis que existe de pensar, de fazer e pensar isso. Porque tá lá, é uma forma muito rápida de testar se aquele seu conteúdo ele tem interessados, ele ganha atração, ele atrai gente e talvez transformar isso em outras coisas. Então, é um grande laboratório de teste para você testar sua forma de expressão, sua linguagem profissional, seus conhecimentos, seu traquejo, né? Seu jogo de cintura para lidar com interações nem sempre positivas, mas também a sua disposição para lidar com todas as interações que ocorrem. E, por fim, o LinkedIn não é só um currículo digital. Ele não é só um lugar para você colocar lá o seu currículo e tudo vai acontecer. Ele é tudo isso que vem antes. Então, deu para perceber que eu gosto, né, de lá. Então, entrando no tópico conteúdo, né, de conteúdo e posicionamento. Sempre que a gente for pensar em conteúdo, em criar algo que não seja unicamente para a gente, tá? Criar algo pensando numa terceira frente, numa audiência. A gente tem que pensar no com e para quem a gente quer falar. Eu quero trocar ideia com essas pessoas, e aí é um tipo de público com quem você quer se relacionar mais.
ou o para quem você quer falar, que é aquele público com quem que você quer que lhe olhe de uma forma refletada. Deixa eu receber esta pessoa que está entrando, Michele. Oi, Mi, bem-vinda. Então, por que eu diferencio um pouco? Porque nem sempre os nossos públicos, a gente geralmente tem um público um pouco mais variado. A gente, eu não sei se eu quero falar só para essas pessoas, principalmente no LinkedIn. Às vezes a gente quer falar, tem um público de 2 tipos de público, 3 tipos de público. Então, eu botei alguns exemplos. Assim, no LinkedIn, existe a possibilidade de você estar lá porque você quer ser encontrado por recrutadores. Mas você também quer conversar com colegas de profissão ou encontrar potenciais clientes. Então, são 3 públicos diferentes, e aí o conteúdo que você for criar e a forma como você estabelece o seu perfil, ele tem que ser pensado tendo em vista esses clientes. Exemplo, recrutadores. Recrutadores não vão necessariamente ficar seguindo as coisas que você posta no seu perfil. Então, o que é estratégico pensando num público de recrutadores? É ter o perfil bem otimizado e ter conteúdos muito bons destacados nesse perfil, porque aí é onde o recrutador vai chegar, olhar o seu perfil e fazer, tem esse conteúdo que mostra expertise e tal, e tal, e tal. E ele não vai ficar olhando as coisas que você foi postando ao longo do tempo. Sendo que o seu perfil e as interações e o seu conteúdo, ele não vai viver de visitas de recrutadores. Você quer interagir com outros tipos de público. Então, se você quer interagir com profissionais que estão iniciando, porque você é uma pessoa formadora, você já é um profissional mais sênior, então, eu quero ser uma referência para profissionais iniciantes. Então, você vai começar a criar um conteúdo focado em atrair, em ser útil e ser interessante para esses profissionais que estão entrando na sua área. E aí você vai se tornar uma referência para esses profissionais. Dá para entender, né, essa diferenciação. Então, é isso, pensar em com e para quem vocês querem falar. Então, pessoas com interesses parecidos, eu estou bem, eu não estou procurando trabalho agora, mas eu quero muito conhecer o trabalho, eu moro num lugar que eu não tenho tanto acesso a pessoas que trabalham na área X, e eu quero conhecer mais gente que tem esses interesses. Então, você começa a criar conteúdo que vai gerar conexões com essas pessoas que têm interesses parecidos com os seus, que aí você vai conseguir conversar com elas e não só criar para elas. Meu público é formadores de opinião, porque eu quero ser lembrado como uma grande referência nessa área. Eu quero convite para entrevista, quero ser convidado para ter uma coluna num veículo, e aí você vai pensar em como é que eu posso me posicionar como um formador, uma formadora de opinião que atrai formadores de opinião para me referenciar. Saindo da caixinha do público, a gente vai para a caixinha dos ingredientes que fazem um bom conteúdo, que são as paixões e a experiência que a gente tem. A maior parte de todo o conteúdo que a gente vai criar, e aí a gente pode ir no perfil de qualquer criador, qualquer pessoa que esteja publicando conteúdo na internet, a maior parte desses conteúdos vão vir de 2 lugares. A experiência que a pessoa tem, seja na área dela, ou seja, experiências de vida relevantes, e as paixões que elas têm, os temas que elas consideram importantes. Porque sem esses 2 ingredientes, fica muito difícil manter a constância no longo prazo. Se você só publica ou só quer criar conteúdos por coisas que você mesmo não tem conexão, não tem ou uma paixão ou uma ligação experiencial com essas coisas, vai ficar mais difícil. Então, quando a gente for pensar... Deixa. Ó, Nath. Oi, Nath, bem-vinda. Então, quando a gente for pensar no que a gente quer falar, sobre o que a gente quer falar e sobre como a gente quer ser visto, a gente tem que pensar nos ingredientes que estão dentro da gente e que
pelos quais você quer ser conhecida, conhecido. O que é que você quer mostrar desses ingredientes? Então, quais são seus interesses? E quais desses interesses você quer usar no seu posicionamento? Quem são suas referências? Quais são suas atividades e tarefas preferidas no seu trabalho? Quais foram ou quais são, no futuro, os marcos importantes para você? Quais são as motivações? O que é que te leva a fazer as coisas? Vocês talvez lembrem que no começo da apresentação, do encontro, eu falei o que é que me motivou a fazer esse projeto e o que é que continua me motivando a mantê-lo. Então, motivação é importante. Quais são suas formações, ou quais são as formações que você quer ter? É importante esse ponto que eu falo de não ser só... O seu conteúdo aí não precisa ser só sobre o passado ou sobre o presente. Eu acho muito interessante conteúdos que olham para o nosso futuro, assim, conteúdos que compartilham sonhos, desejos, visões mais distantes do que o momento presente. São conteúdos que têm um potencial muito grande de conectar e de gerar muita conversa. Porque quando você fala, eu tenho um sonho de um dia poder fazer tal participação no evento, eu quero um dia poder ser convidada a falar nesse evento, um sonho meu. Acabei de ver uma pessoa que eu gosto muito falando nesse evento e sonho com um dia que eu também vou estar lá. Isso é uma coisa que todo mundo se conecta, todo mundo entende o que é olhar para um lugar e pensar, nossa, um dia eu quero estar ali. Então, eu acho que pouco se fala de criar, de escrever e compartilhar visões e sonhos, e eu acho que são elementos muito importantes que a gente traz com a gente, na nossa bagagem, e que gera muita conexão, porque são experiências particulares que têm um apelo universal. E também a sua trajetória. Qual é a sua trajetória? Onde ela começa? Por onde ela passou? Nem toda trajetória é linear, cada trajetória tem seus pontos muito específicos, e cada ponto específico desse é uma história, né? Não só a trajetória como um todo é a sua história. Os micropassos percorridos durante ela também. Então, tudo isso faz parte, ajuda a construir um conteúdo que tem mais alma, né? Que tem mais intenção, que tem mais capacidade de dialogar com o outro, de gerar esse encontro com outras pessoas. Então, quando a gente vai pensar em conteúdo, pensa, como você gostaria de ser lembrada? Eu coloquei aqui no feminino, mas não precisem se sentir ofendidos. Eu acho que só tem um menino, né? Só tem André. Eu não precisa se sentir ofendida, porque como eu vi que a maior parte eram mulheres, aí eu coloquei no feminino. Então, como é que você gostaria de ser lembrada, de ser lembrado? Pelo que você gostaria? E um ponto muito importante, não só como, mas por quem. Lembram do público que eu falei lá atrás? Então, por quem você quer ser lembrado e como? Então, você quer que os recrutadores lembrem como de você, pelo quê? Você quer que os colegas de profissão lembrem como de você? Você quer que as pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que você se lembrem como de você? Nem todo mundo você quer que lembre de você da mesma forma. Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu não preciso, nem quero necessariamente que pessoas que potencialmente me contratem numa empresa, sei lá, se lembrem de mim como uma pessoa que gosta de gatos. Não necessariamente. Não é relevante para esse meu público. Possíveis contratantes, possíveis parceiros. Mas, para várias pessoas, principalmente quem é mais próximo, esse é um ponto muito relevante, que é muito lembrado. Larissa é aquela pessoa que tem gatinhos, que resgata gatinhos. Isso é um ponto relevante. Então, dependendo do público, a forma como você quer ser lembrada ou o que você gostaria de ser lembrada também muda.
Então, quando for pensar, eu quero me posicionar para esse público de tal forma, também se fazer essa pergunta: como é que eu quero que esse tipo de pessoa se lembre de mim? Pelo que eu quero que ela se lembre de mim? Um outro exemplo pessoal eu sou ativista do futebol feminino. Existe um grupo de pessoas dessa área que se lembram especificamente de mim por conta disso. Então, tipo, essas pessoas não necessariamente vão se lembrar de mim porque eu dou aula, ou porque eu falo de Notion, ou porque eu falo de conteúdo, ou porque eu gosto de gatos. Essas pessoas dessa área específica, elas vão lembrar de mim como a Larissa, ativista do futebol feminino, que fundou uma pelada e foi cobrir os jogos da seleção, sabe? Então, tipo, tem as diferentes nuances, né? Cada faceta nossa pode ser, deve ser colocada diante de um grupo específico, de acordo com o que a gente queira ser lembrado. E aí, passada, a gente falou do público, então, com quem a gente quer conversar, a gente falou os ingredientes que fazem o nosso conteúdo de posicionamento, e agora eu queria trazer um ponto que, para mim, é muito sensível, que é o ponto da perspectiva única, que é essa perspectiva única é uma tese minha, assim, que eu gosto de compartilhar, porque eu percebo muitas vezes uma vontade muito grande das pessoas de querer compartilhar o conteúdo, de querer criar um conteúdo e trazer coisas úteis e informativas e educativas, e as pessoas trazem, de fato, mas trazem de uma forma distante. Não trazem a partir do ponto de vista e de como ela destilou e elaborou aquele tema, dentro do coração, da mente dela, e trouxe para a gente de uma forma nova. Muito conteúdo que existe, tanto no LinkedIn quanto em outras redes, vem de um lugar de quase como se tivesse sido uma pesquisa de Google. Se você tivesse colocado na pesquisa do Google, você ia achar um conteúdo muito parecido, com um tom de voz muito similar, muitas vezes um tom de voz institucional, sem uma visão da pessoa. Você lê o conteúdo e faz, isso é interessante, mas aí depois você não lembra mais quem falou sobre aquilo, porque aquela pessoa não se colocou no conteúdo dela. E isso é muito importante num tempo em que a gente tem uma profusão enorme, né, uma oferta de conteúdo gigante, e que tem uma atenção cada vez mais limitada. Então, a gente precisa tentar diminuir o ruído entre o que a gente quer mostrar e a outra pessoa que vai ver. Um jeito de diminuir o ruído é fazendo essa conexão emocional, colocando um jeito diferente de ver aquele tópico. Então, é isso que eu chamo de a perspectiva única, que é nada mais, nada menos do que o seu jeito de contar alguma coisa a partir do seu olhar. Em tudo que a gente vê, faz, lê, experimenta na vida, vive, tudo a gente tem algo ali que é só nosso. Se a gente for falar daquilo para um amigo, se a gente for falar daquilo para a gente mesmo, a gente vai falar de um jeito que é só nosso. A gente não vai falar como se fosse um livro-texto que a gente está lendo. Então, é esse jeito que eu chamo de perspectiva única. E é trazer isso para a superfície nos nossos conteúdos que vai fazer o nosso conteúdo se destacar um pouco mais, se diferenciar. E aí é engraçado quando eu falo de diferenciação, porque ao mesmo tempo que é essa perspectiva única que nos diferencia, é ela também que nos aproxima. Então, ela diferencia, ela lhe destaca, mas não no sentido de lhe tirar do contexto. Ela lhe destaca criando uma relação com a pessoa que está lendo, porque a pessoa vai ler e fazer, nossa, nunca tinha pensado nisso desse jeito, ou então vai querer se sentir compelido a compartilhar com você a perspectiva única dela sobre aquilo que você está falando. Às vezes a gente vai num evento e encontra 15 pessoas. Cada uma daquelas pessoas vai ter um jeito diferente de falar sobre aquele evento, sobre um filme,
sobre um livro. Então, isso que vai gerar a conversa. Você vai falar, ai, minha perspectiva única é essa, e a outra pessoa vai dizer, nossa, que interessante, eu tinha pensado isso de um jeito diferente, ou concordo contigo, eu também pensei uma coisa parecida, mas a partir disso, disso e disso. É o que gera diálogo. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente refletir e ajudar a identificar, né? Como, que quando eu falo, perspectiva única, parece uma coisa meio etérea, né? De descobrir uma coisa que, tipo, não, não tem mágica, tem perguntas. A gente só encontra a nossa perspectiva única. Se a gente não tiver muito treinado para trazer ela sempre, a gente só encontra a partir de perguntas que a gente se faz. Então, algumas perguntas que eu costumo fazer, né, às minhas clientes, quando eu estou em consultoria, o que é que mais te marcou nessa experiência? Porque aí ajuda a explorar esse impacto emocional e intelectual daquilo que a pessoa viveu. Qual é o principal aprendizado que aquela experiência traz e como foi que ela impactou a sua visão? Então, dá para articular melhor o que foi que aquilo gerou de ideia, de insight e como isso te destaca. Se você pudesse resumir essa experiência em uma frase, qual seria e por quê? Então, isso ajuda a gente a sintetizar, a extrair daquela experiência, daquele material, a coisa mais importante na nossa visão. E quais perguntas essa experiência te fez levantar para si mesmo? Tudo que a gente faz gera perguntas dentro da gente, ou deveria, pelo menos. Então, pensando otimisticamente, tudo que a gente faz gera perguntas dentro da gente. Então, o que é que foram essas perguntas que surgiram? Quais são os pontos de vista que essas perguntas revelam? E isso pode construir a sua perspectiva única sobre algo. E aí, a perspectiva única, digamos assim, ela é a ponta da flecha. Eu vou trazer vou explicar melhor essa metáfora das duas flechas, que é também uma metáfora que eu gosto muito de usar. A perspectiva única, ela é a ponta afiada da sua flecha, mas o seu conteúdo, ele tem que ter duas flechas. É sobre essas duas direções. Um conteúdo, ele é, sim, sobre você. Ele é sobre os seus pontos fortes, suas áreas e assuntos que você acompanha, sobre a sua história, mas ele também não é sobre você. Ele é sobre com quem você quer falar e como você quer que a pessoa que leu e viu se sinta e se comporte a partir daquele conteúdo. É sobre você, quando a gente fala de um conteúdo que é sobre nossas opiniões, que é sobre nosso ponto de vista, que é sobre nossos processos, mas não é só sobre você, porque tem que ser também útil para quem lê e tem que fazer a pessoa levar algo dali. Então, todo bom conteúdo, ele é atirado por um grande, como é que chama, gente? Arqueiro. E aí eu trouxe o exemplo de Legolas para vocês, porque eu não escondo que eu sou nerd e gosto de Senhor dos Anéis. Legolas atira duas flechas ao mesmo tempo. Eu acho que atira até mais, se brincar. Mas para essa metáfora é importante só as duas flechas, que é sempre isso. Cada conteúdo que a gente vai criar, a gente tem que pensar em equilibrar essas duas flechas, em atirá-las com precisão. A flecha de que é sim sobre mim, é sobre o que eu vejo, o que eu estou querendo dizer, mas é sobre a pessoa que está lendo e vendo o que eu estou colocando na frente dela. E o que é importante para ela. E na ponta dessas duas flechas, muito bem afiada, a sua perspectiva única. Está fazendo sentido? Alguém quer deixar alguma pergunta no chat? Ou quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Então, massa. Seguindo, então. Então, vamos lá. Falei de... A gente vai descendo, né? Vai falando de umas coisas mais amplas e vai construindo. Tem toda uma construção para um bom conteúdo acontecer. Então, temos as duas flechas com a pontinha afiada na perspectiva única. E nós temos os elementos de ativação. Um conteúdo, ele pode ter um
ou mais elementos de ativação. E o que é que eu chamo de elementos de ativação? Eles têm duas grandes panelas, isso na minha visão, tá? São duas grandes panelonas, assim. Um conteúdo, ele tem que ter uma utilidade e uma relevância prática, e ou ele tem que tocar em emoções e sentimentos. E aí, por que eu falo e ou? Porque às vezes um conteúdo consegue ter todo esse delicado equilíbrio entre ser útil, relevante e gerar emoção e sentimento. Isso aí é o mundo ideal, é tipo a torta de chocolate cremosa dos conteúdos. Nem sempre todo conteúdo vai ser uma torta de chocolate cremosa. Às vezes um conteúdo vai ser um prato de feijão com arroz muito cheio de substância. Então, nessas duas grandes panelas, utilidade, relevância e emoções e sentimentos, a gente tem outros elementos, né? Outros temperos, digamos assim. Dentro de utilidade e relevância prática, são conteúdos que caem na categoria de informação, de educação, de crítica, de análise. Isso necessariamente são conteúdos que vão gerar um sentimento de que a pessoa está aprendendo algo com você e que você colocou talvez uma nova perspectiva na frente dela. Então, é importante, sempre que você for trazer um conteúdo que é útil e tem uma relevância prática, você trazer com uma perspectiva única e criar essa narrativa dentro do conteúdo de forma a fazer a pessoa entender que aquilo que você está falando pode trazer uma nova perspectiva para ela, um aprendizado. Ela tem que sair daquele conteúdo pensando, nossa, que legal que eu vi isso, foi muito útil isso para mim. E aí, numa outra coisa que ela for ler ou que ela for ver, ela vai lembrar ou ela vai pensar, agora me lembrei daquele conteúdo que eu vi de fulano e vou usar isso aqui. E aí, na outra panela de emoções e sentimentos, são os conteúdos que são basicamente de conexão. São experiências, são reflexões, são inspirações, são conteúdos de entretenimento. Então, se você é uma pessoa que gosta de meme, que é super divertida, que é bem-humorada, que tem vontade de se posicionar dessa maneira, um sentimento para o qual você vai sempre querer trazer é esse sentimento de que a pessoa vai ler as suas coisas e vai ver as suas coisas e ela saia mais feliz, mais para cima, mais contente. Sentiu que gastou o tempo dela se entretendo de uma forma legal. E aí, são conteúdos que você pode trazer sentimentos de nostalgia, sentimentos de desejos de esperança, de otimismo. São conteúdos que divertem, que geram essa identificação, né, um com o outro. Todo conteúdo que causa, né, que provoca uma emoção, seja um espanto, seja uma indignação, seja um desejo de fazer algo parecido, né, uma inspiração, esses conteúdos são conteúdos que têm um potencial de identificação muito grande. Por que na internet as coisas que causam indignação, elas, né, a polêmica, pronto, conteúdos de polêmica, são conteúdos que mexem muito intensamente com emoções, porque são emoções que normalmente são emoções de indignação, ou emoções de revolta, a indignação, revolta ou total concordância, e a pessoa quer, né, quando sai de um viés de confirmação, a pessoa concorda com tudo que está ali e compartilha para fazer um posicionamento. Então, os conteúdos de polêmica, eles ganham essa dimensão justamente porque tocam em emoções muito fortes. E aí, muitas vezes, a chamada para a ação desses conteúdos é compartilhe, ou deixe aqui o que você acha sobre isso, e aí ele ganha muita atração. Então, geralmente, conteúdos de direcionamento emocional, eles têm mais atração, porque tendem a gerar identificação maior. Enquanto conteúdos de utilidade e relevância prática, eles tendem a lhe posicionar mais como uma autoridade, né, como uma referência. Então, é interessante ter esses dois ter ingredientes
dessas duas panelinhas, dessas duas frentes, ter elementos de ativação desses dois leques, porque vai gerar um equilíbrio. A gente não é só utilidade e relevância, a gente é também emoções e sentimentos. Então, se for pensar um conteúdo, é interessante pensar, esse conteúdo ele é informativo, mas será que eu consigo criar ele de uma forma que seja também inspiracional? Ou é um conteúdo educativo, mas será que eu consigo também trazer uma forma de entretenimento nele? Esse é o mundo ideal, né? A gente conseguir fazer uma boa mescla dessas duas categorias de elementos de ativação no conteúdo. Aí eu trouxe essa referenciazinha, que é da Content, provavelmente a maioria de vocês conhece, que é um estúdio de conteúdo para marcas e tal, que já dá bastante conversa na internet. E esse trecho é de uma newsletter delas, no caso, que foi até Dani, que é uma das sócias, que escreveu. Ela falou: habito e vivo nessa internet há muito tempo. Quando acho que alguma coisa que eu pensei faz sentido de ser compartilhado com mais gente, aí ela compartilha. Ela me interessam as trocas que surgem a partir disso e o que a gente vai construindo em comunidade. Então, quando eu li esse trechinho dessa news, eu pensei, isso é um bom jeito de não gerar, não contribuir com o ruído, né, com essa zoada de coisa que acontece na internet. Quando a gente cria conteúdo que ele tem essa relevância de conexão, que ele tem esse potencial de gerar conversa e gerar identificação, ele tem muito mais chance de não ser só um conteúdo que está ali semi-morto, só, digamos, entre aspas, ocupando espaço na sala da internet, sabe? Ocupando gigabyte. Então, tipo, ninguém quer criar um conteúdo morto. Todo mundo quer criar um conteúdo vivo. Então, para criar um conteúdo vivo, esse elemento chave que Dani traz nessa fala, que é quando eu acho que alguma coisa que eu pensei faz sentido ser compartilhada. Então, ela parte da perspectiva única dela e faz, nossa, isso pode fazer sentido para mais gente. E aí ela cria o conteúdo a partir disso. Isso é um bom guia para a gente, assim. Então, pensando mais agora especificamente em linguagem de LinkedIn, certo? Seja você, seja gente como a gente. Por que eu falo isso? O LinkedIn é um lugar que, por ser profissional, existe uma fantasia, né, nesse mundo corporativo de que para ser profissional você precisa ser meio robótico, meio, né, rígido demais, quase sem naturalidade. Então, muita coisa que a gente vê no LinkedIn, se a gente não faz um bom filtro, né, de quem a gente segue, pode ser um conteúdo que você olha assim, faz, nossa, nem parece essa pessoa falando, sabe? Eu conheço essa pessoa e essa pessoa não fala desse jeito. Ela não faz o cara crachar. Porque aquela pessoa está partindo de um lugar de criação de conteúdo do que ela acha que é profissional, do que a identidade corporativa faz as pessoas acharem que tem que ser. Não, estou sendo muito profissional aqui, então até o conteúdo, o parágrafo da pessoa veste terninho. Então, se você não é uma pessoa que veste terninho, como eu não sou, por exemplo, eu não quero que o meu conteúdo vista terninho. Meu conteúdo não vai vestir terninho. Ele vai se vestir como eu visto. Então, eu quero me expressar como eu sou. Então, por isso que eu gosto de bater nisso, porque as marcas, se a gente parar para olhar bem direitinho no mercado de conteúdo, o mercado de marketing, o mercado de publicidade, as marcas e as empresas pagam milhões, literalmente milhões de dinheiros para consultores de toda qualidade, para essas pessoas fazerem elas soarem como pessoas. Então, as marcas e as empresas, elas querem soar como gente. Então, por que 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 é gente, de verdade, por que que a gente se força a soar artificial, pouco natural?
institucional. A gente não precisa se institucionalizar. A gente pode continuar sendo quem a gente é, de acordo com tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Os nossos ingredientes, o nosso público, a forma como a gente quer ser vista e lembrada. Então, tem gente que tem um público muito específico que, sei lá, é um profissional autônomo que usa a polêmica como uma grande bandeira e que fala palavrão. Então, o conteúdo daquela pessoa vai ser cheio de palavrão, ou vai ser tipo, bem desbocado, porque aquela pessoa escolheu esse posicionamento para ela. Eu vou ser um profissional que, independente de eu ser desbocado, as pessoas sabem que eu sou foda. Pronto. Eu vou ser contratado porque eu sou foda. Não importa. Vou continuar sendo desbocado. E isso é um posicionamento. Então, a pessoa pode. Imagina um profissional que é super desbocado no atendimento dele, sei lá, ele é um consultor, uma facilitadora, e aí é uma pessoa que tem uma personalidade expansiva e desbocada no pessoal, e aí essa pessoa chega lá no LinkedIn ou na outra plataforma de conteúdo que ela escolher, e ela escreve de um jeito totalmente fora de quem ela é. Causa um estranhamento, e a gente não quer causar esse estranhamento, a gente quer soar como a gente, né? A gente quer ser gente de verdade, porque é muito melhor. E a gente não precisa soar e parecer uma marca ou uma empresa. E aí eu chego nesse ponto que é um pouco polêmico. Faz um tempo que eu estou querendo escrever sobre isso, mas eu não quero escrever de uma forma para causar constrangimento. Não quero fazer content shaming com as pessoas no LinkedIn. Então, eu quero ser mais propositiva, porque isso faz parte do meu posicionamento. Eu prefiro ser mais propositiva. Mas aqui na aula, eu posso trazer isso para a gente. Então, não seja um mestre de cerimônia. E aí, o que é que eu quero dizer quando eu falo isso? O conteúdo é cheio, o LinkedIn é cheio desses conteúdos. Tive a honra de ser convidada. É com muito orgulho que eu falo que estive em tal lugar. Gostaria de compartilhar que ontem, nananã. Vê se isso não soa. Por que eu digo mestre de cerimônia? Imagina um palco, e aí tem um mestre de cerimônia lá, e aí ele vai chamar você. Temos a honra aqui de trazer fulano de tal para falar. É assim que você fala na vida real, fora do LinkedIn? É assim que você conta para as pessoas ao seu redor algo que você sente muito orgulho de ter feito? Eu não falo com as pessoas assim. Você não chega, tipo, para o seu amigo ou para o seu chefe e, oi, chefe, gostaria de compartilhar que ontem eu concluí o nosso projeto. Não, você não vai fazer isso. Você não vai dizer para o seu amigo, é com muito orgulho que anuncio que consegui o cargo de gestor de projetos. Você vai dizer, amigo, consegui o cargo de gestor de projetos. Pois é, Michele. Não ser um mestre de cerimônia no LinkedIn já te coloca num lugar muito diferente da maioria das pessoas que está publicando lá. Porque a maior parte das pessoas está fazendo um grande desfile de certificados. E aí, se alguém aqui faz isso, não estou causando constrangimento, não quero gerar constrangimento, é só, não é nada particular, nada pessoal. Mas a grande maioria das pessoas que está publicando no LinkedIn está publicando de uma forma que não é muito produtiva para quem lê. Não posiciona ela. Então, você acha que você está compartilhando, que está se posicionando quando diz, é com muito orgulho que eu fui convidada, nananã, mas a única coisa que aquilo gera é, beleza, alguém vai pegar e vai dar um like, vai fazer, parabéns, cara, muito bom. E aí passou. A pessoa não vai lembrar mais daquilo daqui a um tempo. Entendeu? E sim, a gente acaba se contaminando mesmo, é muito comum. E aí eu digo isso, não seja mais de cerimônia, mas eu também digo que eu sou gente e talvez um dia vocês vejam. Talvez um dia eu me contamine e faça isso. Me esforço diariamente para não ser contaminada por esse tom de voz. Mas talvez um dia
a casa caia, né? Não é todo dia que a gente está no pico de criatividade. Estudamos e refletimos para evitar ao máximo esse tipo de memetização, não no sentido do meme, no sentido de mimetizar, né? Sim, Nath, esse tom de voz é o que afasta muita gente do LinkedIn. Muita gente, inclusive várias pessoas que eu conheço, várias amizades minhas, quando eu fui divulgar, né, a aula, falaram, ai, amiga, sério, LinkedIn, nananã. E eu fiz, olha, confie no potencial da rede. Se você não gosta, beleza. Mas, para mim, quem estava no comecinho da aula e viu minha grande levantada de bandeira para o LinkedIn, o LinkedIn ele é um lugar que tem muito potencial para ser uma plataforma de compartilhamento de interesses e de habilidades profissionais. Para mim, hoje, ele é como um grande blog, onde eu compartilho as coisas que eu mais gosto, penso e reflito sobre o que eu gosto de fazer no meu trabalho, que é escrever, que é criar conteúdo. Então, tipo, eu não tenho um blog, mas eu escrevo no LinkedIn hoje como se eu estivesse escrevendo no meu blog. E quando a gente escreve num blog, a gente escreve com a nossa voz, né? Com a nossa perspectiva única, com os ingredientes que fazem a gente ser quem a gente é, porque o sentido de um blog é esse, porque senão é só um site institucional. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Se tiver uma coisa, se vocês esquecerem tudo, tudo, se vocês esquecerem tudo dessa aula de hoje, eu só quero que vocês lembrem disso. Quando o próximo conteúdo que vocês forem fazer no LinkedIn, não seja mestre de cerimônia. Pronto. Isso aí já vai diferenciar você de 90% do LinkedIn. E aí eu trago essa referência, que é um criador de conteúdo gringo, e aí ele fez esse post que eu achei muito legal e eu traduzi para a gente, que é: quando escrevendo online, conte suas histórias, faça suas piadas, seja meio diferentona, pergunte, compartilhe suas opiniões, tenha um tom casual, use os pontos, esses tracinhos, né? Use as listas intencionalmente e os pontos finais, faça transições suaves, use a linguagem do dia a dia e use muito as palavras você e vocês ou nós. Porque é isso, né? A gente está no na nossa grande roda viva, e quando a gente vê um conteúdo tão institucional que aquilo nem, sabe, tipo, vira paisagem. Quando a gente usa as palavras você e vocês ou nós, a gente naturalmente agrega um tom conversacional. E o conversacional, ele funciona melhor. Porque quando a gente conversa, a gente coloca... Ah, que legal, Dani. Que legal. Fico feliz. Quando a gente coloca esse tom conversacional, a gente se aproxima mais do outro que está lendo, que está vendo. Eita, cortou um pouco, não foi o slide? Deixa eu ver se eu diminuo aqui. 1 minuto. Ah, aqui a gente tem... Quem sabe faz ao vivo. Não consegui diminuir, não. Mas vamos lá, pegar a referência. Então, para a maior parte das pessoas que pretendem utilizar o digital como ferramenta de apoio na comunicação e na prospecção, o conteúdo que funciona é o conteúdo que serve como gancho para boas conversas. Então, é isso que eu estou falando. Eu não vou cansar de falar isso, tá? Isso é o segundo ponto que eu gostaria que vocês lembrassem. Assim, se vocês esquecerem tudo, esquecerem até o manifesto anti-mestre de cerimônia, lembrem-se que conteúdo tem que servir como gancho para conversas. Então, o meu maior objetivo quando eu coloco um conteúdo no mundo é assim, o que as outras pessoas podem me dizer sobre isso, o que talvez elas queiram acrescentar o que eu estou dizendo. Porque quando eu sento para conversar com as pessoas, e aí eu estou falando de sentar literalmente, tá? Sentar para conversar na vida, fora da rede social. Quando eu sento para conversar com as pessoas, eu quero ouvir o que elas têm a dizer também, e quero ver se o que elas têm a dizer se conecta com o que eu tenho a dizer, e a gente troca. É assim que uma conversa acontece, né?
porque senão é palestrinha. E ninguém gosta de conversar com palestrinha. Olha ela aqui há 40 minutos falando direto, sem parar. Desfaço, ninguém viu. Mas é isso, entendeu? Brincadeiras à parte, a ideia é essa. Cada conteúdo tem que servir como um gancho para gerar conversas. Teve um conteúdo que eu postei a semana passada, eu acho, que gerou uma conversa super interessante sobre justamente o tipo de conteúdo que se vê no LinkedIn. Então, é isso, assim, é tipo, qual o tipo de conversa que eu quero gerar sobre esse tema? Qual o tipo de conversa que eu quero fazer parte dentro dessa área? E aí a gente vai para as ideias. Beleza, Larissa, muito massa, tudo isso aí que tu falou, interessante, mas e onde é que eu acho ideia para escrever? Vamos lá. O que é que você tem aí de conteúdo salvo? Garanto, tenho certeza, eu poderia apostar dinheiro nesse encontro e eu ia ganhar que todo mundo aqui tem uma lista de coisas salva e que geralmente não volta para ler depois. Pois voltem para olhar o que é que tem salvo nos conteúdos de vocês, porque lá vai ter boas ideias. Nos seus favoritos vão ter boas ideias de conteúdo. Nos seus salvos para ler depois vão ter boas ideias de conteúdo. Nas anotações das palestras, das aulas, dos eventos que vocês foram, vai ter bom conteúdo. Nas marcações dos livros, isso tem muita conexão com a aula do segundo cérebro. Muita, muita, muita. Porque a gente, tipo, onde é que a gente vai buscar, né? Por que ter um segundo cérebro é importante? Porque é lá que a gente vai buscar essas coisas. É importante que elas estejam organizadas. Aí é outro manifesto de posicionamento meu. Organizem as suas referências, gente. Mas é isso. Vão lá nos seus conteúdos salvos, nas suas marcações de livros, nas reflexões que vocês têm sobre vídeos e podcasts. Vão lá nos comentários alheios. Vocês seguem gente que vocês gostam? Leiam os comentários nos conteúdos dessas pessoas. Porque lá nesses comentários delas vai ter gente perguntando com dúvida. Vai ter gente compartilhando outras referências. Vai ter gente trazendo uma outra perspectiva. E todos esses comentários das outras pessoas vão te ajudar a gerar ideia. O que é que essas pessoas estão falando? O que é que as pessoas estão falando no grupo do WhatsApp? Que papos estão rolando nos grupos do WhatsApp da área de vocês? Aí aqui eu coloquei um disclaimerzinho que é atenção à privacidade, tá? Não compartilhar, enfim, conversas alheias sem autorização. Só é importante ressaltar. Mas entendem o princípio? É tipo olhar para todas as interações, olhar para todos os pontos de contato que vocês têm com as outras pessoas, principalmente se essas outras pessoas forem pessoas do público que vocês querem se conectar, e aí criar conteúdos que respondam às dúvidas delas ou que dialoguem com os comentários que elas colocaram. E também no repertório de vocês, né? No nosso repertório. Quais são as anedotas, né? As historinhas que a gente tenta dividir, em qual etapa do nosso processo a gente está, qual o desafio que a gente está enfrentando no processo, qual sonho a gente sonha coletivamente ou individualmente, tudo isso é repertório, né? Deixa eu ver que horas são, 8h30. E aqui são alguns exercícios que eu trouxe, tá? Eu apliquei alguns desses exercícios. Esses exercícios especificamente eu fiz num workshop que eu estava dando, e aí a gente fez na hora. Como aqui a gente não tem muito tempo, quando eu disponibilizar a apresentação para vocês, ou se vocês já quiserem tirar print, porque estão com muita vontade de fazer esse exercício, aí vocês podem tirar, mas quando eu disponibilizar a apresentação, eu gostaria muito que vocês fizessem esses exercícios, porque eles abrem muito a mente, sabe? Tipo, linha editorial. Eu quero ter uma linha editorial, porque se você tem um público com quem você quer falar e você tem temas sobre os quais você quer falar, você vai precisar definir uma linha editorial. Então, vamos lá. Exercício de linha editorial.
Facinho, tá? Existem várias formas de redefinir a linha editorial, formas mais complexas, formas menos complexas. Essa é uma forma muito direta ao ponto, muito simples. Escreva 3 tópicos que você quer falar. 1, 2, 3. Para cada tópico, vocês desdobram em 10 subtópicos. E aí, para fazer um plano de conteúdo simples, tá? Vocês pegam e fazem. Agora eu vou escrever sobre um subtópico desse por semana. Vocês vão ver que vocês vão gerar 30 subtópicos. E se vocês escrevem sobre um subtópico por semana, vocês vão ter aí conteúdo já para quase metade, mais da metade do ano, né? Que o ano tem 52 semanas. Aí tem um exercício de geração de ideias, usando aquele slide anterior como referência. Vão lá em alguma lista de itens salvos que vocês têm, definam um ponto-chave para cada 3 itens, pega 3 itens dessa lista e faz um ponto-chave de cada um, identifica qual é o ponto-chave de cada um deles, e aí pega e traz a sua perspectiva única sobre eles. Como é que você abordaria esses pontos? Tem alguma experiência sua que se conecta com esses pontos? Aí você pode ter uma boa ideia de conteúdo. E também tem um exercício de contar histórias, né? Eu trouxe até alguns modelinhos, assim, para dar ideia, dar inspiração. Como eu acidentalmente descobri X ouvindo um podcast sobre Y. Uma lição sobre organização que eu tive batendo um papo com um estranho, ouvindo uma conversa de estranho. Como observar a minha lista de coisas para ler depois me fez ter ideias de postar. Vejam aí a sagacidade da coisa, que é um inception de ideias. Você vai gerar ideias usando a sua lista de itens salvos, e esse processo que você seguiu é uma ideia de conteúdo, pode virar um conteúdo. Então, tudo é conteúdo. Mas não precisa ficar obcecado procurando conteúdo em tudo. É só viver as experiências com presença e atenção. E aí tem um exercício também de posicionamento que eu trouxe. Ai, minha gente, perdi vocês, achei vocês de novo. Um exercício de posicionamento. Aí é como tá nessa ordem especificamente, porque é como se fosse um Canvas, tá? Não sei se todo mundo já teve contato com a ferramenta de Canvas, mas pense essas perguntas e esses pontos como um Canvas. Qual é a profissão, né? O que é que você faz e como você faz? Preenche isso aí. Qual é a sua competência? O que é que você pode fazer? O que é que você consegue fazer? O que é que você entrega para o mundo? Sua identidade. Quem é que você é? Aí o ponto da credibilidade. O que faz as pessoas confiarem em você? Muito possivelmente alguém já falou. Pronto, é um exemplo aqui de agora. Dani falou, eu vim para essa aula porque eu sabia que você ia trazer uma coisa diferente. Isso é um ponto de credibilidade. Por isso que eu fico feliz. Eu fico, nossa, que legal que essa pessoa confia em mim para entregar uma coisa diferente para ela. Então, qual é o que é que faz as pessoas confiarem em vocês? Qual é a promessa? E aí eu quero tirar esse dentro do marketing, para quem é da área e conhece mais da área de marketing, existe essa coisa da promessa. E aí eu quero tirar um pouco essa carga de promessa como produto, mas é a promessa de, tipo, o que é que as pessoas podem esperar de você, o que expectativas, né, você quer gerar nas pessoas, e qual é a sua arena, qual é a indústria, o contexto, a função na qual você quer se destacar. Aí isso é um exercício bem interessante, porque só de preencher, só de responder essas perguntas como se fosse um canvas, assim, vocês vão ter uma fotografia, um mapeamento muito legal, assim, do que vocês querem mostrar, do que vocês talvez não queiram mostrar, do que vocês podem ativar mais na rede de vocês, né, nos conteúdos de vocês. E aí é isso, fica o meu convite. Vamos compartilhar conteúdo?